Beleza, vamos dar prosseguimento aos exercícios, né, do capítulo 9 e 10, páginas 94 e 95. Vamos que vamos. Então, ó, só para recapitular aqui, nós já fizemos os números 1, 2, 3, tá bom? Agora a gente vai para 4, número 4. Vou pegar minha canetinha aqui. Certo? Vamos pegando. E vamos lá. Ó, a relação entre relevo, clima e ocupação humana e usos da terra. Vocês repararam que nós temos uma afirmativa, tá bom? Nós temos uma afirmativa, não há uma pergunta, certinho? Então, vamos lá. Cite um exemplo, então o verbo de comando, vocês vão destacar para ninguém errar. Quantos exemplos? Um só. Na Europa, dessa relação que se caracteriza por baixa densidade demográfica e solo improdutivo. Reparem o seguinte, se a questão para aqui, né, é um exemplo na Europa dessa relação, beleza, vocês poderiam falar de uma grande variedade, né? Ou seja, teria um leque de opção maior. Vocês poderiam falar de territórios de planície, territórios, né, de menor altimetria, territórios de menor latitude, territórios, né, mais próximos ao litoral, ou seja, áreas onde nós pudéssemos apresentar climas mais amenos, condições, né, de plantio, de domesticação de animais, né, de práticas de agricultura mais vantajosas, né, áreas de menor irregularidade, né, do terreno. Mas a questão está pedindo sobre justamente, olha, a baixa densidade demográfica e o solo improdutivo. Tudo bem? Então, nós temos partes na Europa cuja densidade demográfica é elevadíssima, né? São áreas de grande adensamento demográfico. Por outro lado, nós temos aí áreas, né, de baixíssima densidade demográfica. O que a gente precisa levar em consideração? Primeiro, fatores históricos, né? Fatores históricos, fatores socioculturais, e, ao mesmo tempo, fatores físico-naturais. Aí, os fatores físico-naturais que estão relacionados à questão, né, que é destacada, né, no exercício, no início do exercício, ó, a relação entre relevo, clima e ocupação humana. Quando a gente fala de clima, o que a gente procura aí quando a gente fala de clima? A gente precisa pensar, né, que as condições climáticas, como por exemplo, né, tem médias térmicas, né, mais amenas, precipitações mais presentes e mais regulares ao longo do ano, tá bom? Quando a gente fala de relevo, né, as áreas montanhosas, as áreas de topografia muito acidentada, né, não são áreas de grande favorecimento para fixação do homem, certo? Há uma grande predomínio em áreas de planície, em áreas de planalto, tá legal? Tudo isso precisa ser levado em consideração, tá legal? Então, por exemplo, quando a gente pega a Europa, a gente pode fazer uma divisão muito simples, né? Vamos pegar um regionalismo assim muito utilizado quando nós falamos de Europa, pegando porção norte da Europa, né? Então a gente está falando de latitudes acima de 60 graus, né, de latitude, obviamente latitude norte. Tudo bem? Então a gente pode perceber que nós temos o que ali? Né? Um clima frio, um clima polar, certo? Outra situação que a gente pode falar da região norte, a parte do relevo, né? Onde nós temos os Alpes, né, escandinavos, né? Então a gente tem ali uma situação muito complicada, né, em termos de algumas áreas com solo de baixa produtividade. Beleza? Quando a gente fala, por exemplo, da porção oceânica, né, e continental, o que a gente está falando? A gente está falando justamente, né, de áreas de planície, que favorece o processo de ocupação. A gente está falando de um clima continental oceânico semiárido, né? Beleza? A presença de importantes rios, tá legal? Quando a gente fala, por exemplo, da Europa do Sul, né, a gente está falando também em áreas onde nós temos algumas, né, situações bem interessantes, como, por exemplo, nós temos também áreas montanhosas, como a região dos Alpes, né, a região dos Balcãs, né, que nós já vimos, a região do Cáucaso, né, a região dos Pirineus, tudo bem? E também nós temos as famosas planícies e planaltos mediterrâneos, né, onde nós temos uma intensa ocupação humana, inclusive a partir de fatores histórico-naturais. Então, não somente os aspectos, né, físico-naturais que são representados, mas também
as áreas, né, de grande predomínio, né, histórico de civilizações. Então, esses grupos, né, ao se tornarem sedentários, eles vão procurar locais, né, de condições adequadas para domesticação de animais, para a prática de agricultura, tá bom? A gente pode perceber esses aspectos, né? Então, voltando para a questão, então, o que acontece? O que a gente precisa destacar? E voltando para a questão número 4, tá? Que justamente nas regiões acima de 60 graus, né, na região da porção norte, né, da Europa, onde nós temos altas latitudes, onde nós temos a questão do clima polar, isso tudo dificulta, né, a fixação humana, tá certo? E ao mesmo tempo, a questão está pedindo sobre a questão do solo. É onde ali você tem solos, inclusive, improdutivos, né? Solos bastante improdutivos. Solos que ficam congelados uma parcela do ano ou ficam, né, impossibilitados, né, de plantio. Até mesmo a gente precisa pensar na questão pluviométrica, né? As chuvas, elas são concentradas e, em muitos dos casos, elas acontecem de forma, né, sólida. Então, presença de neve, por exemplo, tá? Então, a baixa oferta hídrica em estado líquido também é um fator importante aí, tá certo? A baixa pluviometria. Agora eu queria chamar a atenção para vocês. O fato de nós termos uma baixa densidade demográfica, um solo improdutivo, não significa que isso seja um fator que anule a importância econômica da região. Pelo contrário, a gente está falando de agricultura, a gente está falando de domesticação de animais, a gente está falando, né, de grande presença de densidade demográfica, né, de habitantes, né, por quilômetro quadrado. Mas nós temos muitas riquezas nessa região, tudo bem? Certo? Principalmente de exploração mineral. Então eu queria destacar para vocês aqui, tá legal? Que é uma área onde nós temos grande atividade ligada ao extrativismo mineral. Meus amores, alguma dúvida? Hein? Não. Tem certeza? A 4 tá show? Tá show por mim. Tem certeza? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Não? Então, precisava ter um conhecimento muito, né, muito básico aí do regionalismo europeu e, de certa forma, o conhecimento geral era muito importante, né? Você entender que a ocupação humana é muito favorecida, né, por determinadas características físico-naturais, tá bom? Certo? Por exemplo, lá nas aulas de história, vamos aprofundar um pouquinho nisso. O professor não fala que, né, algumas civilizações, como por exemplo da Grécia Antiga, né, eles partiram para um processo de expansão marítima, obviamente em territórios mais próximos geograficamente, justamente a busca de terras agricultáveis, né? A busca de terras agricultáveis, a busca de melhores condições, né? E por isso tornaram-se povos, né? Ali se desenvolveram povos de grande atividade comercial marítima, né? O comércio, né, muito forte. Então vocês estudam essas relações, né, com bastante auxílio da história também, né? No sexto ano, né? No sétimo ano, vocês estudam trechos, né, importantes sobre isso, principalmente no que eu citei aqui para vocês no sexto ano, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui firmes, já que não há dúvida. Vamos para a questão de número 6, tá legal? A questão de número 6 a gente vai utilizar conhecimentos que nós vimos, né, em capítulos anteriores, sobretudo na parte de população, de demografia, né, parte geopolítica, certo? A questão dos refugiados, né, e tudo isso que envolve essa dinâmica. Interprete o mapa e, com base em seus conhecimentos, responda as questões. Então, nós temos aqui a questão da União Europeia, né, do bloco da União Europeia, com a saída, né, 28 países, mas com o processo de concretização da saída do Reino Unido, nós temos aqui, da Inglaterra, né, nós temos 27 países que hoje compõem a União Europeia, já, né, descontando aí a Inglaterra, tá bom? E quando a gente fala de imigração, a gente está falando de movimento. Então a gente tem que lembrar de emigração e imigração. Tudo bem? Quando a gente fala de imigração, o que a gente precisa levar em consideração? Lembra do macetezinho? Lembra? O imigrante é aquele que invade, bem entre aspas, tá? Bem entre aspas. Vê se vocês lembram disso. Então, a gente está falando justamente do grupo, né, do indivíduo que entra, invade,
certo? Eu vou conseguir sozinho. Escrever com mouse é complicado para mim. Invade. E o imigrante é aquele que vai embora. Tá legal? Então, com isso, nós já temos aqui a possibilidade da gente fazer uma relação com aquilo que nós vimos, né? A questão dos saldos migratórios. Então, quando nós temos, né, uma imigração maior do que a imigração, nós temos um saldo migratório positivo, como acontece em grande parte da Europa. Quando nós temos uma emigração, né, maior do que a imigração, a gente tem um saldo migratório negativo. Tudo bem? O que acontece? Obviamente, os fatores socioeconômicos são aqueles que justificam, né, a maior atração. Tudo bem? Obviamente também que a evolução dos transportes, das comunicações, né, a nova dinâmica produtiva, a reestruturação produtiva, a nova realidade econômica mundial, fruto, né, de um processo de intensa globalização, são fatores, né, extremamente importantes. Mas a gente não pode esquecer de outros fatores, como, por exemplo, né, perseguições políticas, perseguições ideológicas, perseguições religiosas, né, conflitos bélicos, instabilidade política, né, guerras civis, ou seja, são todos fatores que levam a esse processo migratório. Até mesmo, né, problemas físico-naturais, ou seja, fatores físico-naturais, como algum tipo de tragédia ambiental, né, atividades vulcânicas, terremotos, maremotos, né, e por aí vai, tá bom? Então é isso que a gente precisa entender. O outro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: a Europa se apresenta como um continente, né, de transição demográfica muito avançada, já concluída, alguns países, né, apresentando inclusive aquela fase do inverno demográfico, apresentando uma população, né, um crescimento vegetativo negativo. Então, a médio e longo prazo, o que esses países buscam fazer, necessitam fazer em termos de política pública? Estimular a taxa de fecundidade para que você tenha um aumento, né, da natalidade, certo? A curto prazo, nós temos um estímulo à entrada de imigrantes, né? O problema é que a gente precisa entender que isso se apresenta como uma das principais contradições da globalização, certo? De um lado, nós temos todo um processo, né, de política que favorece a livre circulação de mercadorias, de capitais, de ideias, mas quando a gente fala de pessoas, a gente pode perceber que é um processo de migração seletiva, né? Ao mesmo lado que acontece o hibridismo cultural, também nós temos o quê? A xenofobia, o preconceito, tá? Que a gente não pode deixar de estudar, de analisar quando a gente fala sobre situações como estas, tá bom? Então são situações bem interessantes, tá? De grande importância, né? de grande interesse das áreas, não somente da geografia, dos estudos demográficos, mas também sobre a parte política, a parte econômica, tá? A parte geopolítica, tudo isso a gente precisa entender. Quando a gente fala de migração para a Europa também, nós temos um aspecto histórico, né? Recentemente, alguns anos atrás, né, a França não estava indo tão bem nas Copas e, assim, através do seu líder político, até do treinador, falou que o problema é que tinham muitos descendentes de ex-colônias. Olha só que loucura. Certo? Essa miscigenação, né, essa mistura, essa miscigenação cultural, ela fica evidente, né, nas seleções. Olha a Alemanha, né, que ganhou a Copa do Mundo aqui e tal. Olha como que fica bem claro isso, né? Certo? Então vamos lá. A gente já analisou alguns pontos, tá? Sempre é bom olhar aqui, ó, a questão da legenda, que sempre vai ajudar na interpretação, tá bom? Então vamos lá, vamos devagarzinho aqui, ó. Quais são os países com, ó, países, então a gente está falando aqui, ó, em plural, com maior percentual de participação de imigrantes em sua população ativa. Tudo bem? População economicamente ativa, população que está em idade a ser ofertada ao trabalho, tá? O que vocês marcaram aí, meus amores? O que vocês marcaram aí? Hein? Que é a população que está aqui, ó. Essa faixa aqui, ó, de 21 a 62%, né, da sua população são compostos por imigrantes, tá?
Quais são aí que nós temos? Olha aqui, ó. Nós temos o quê? Luxemburgo e Suíça. Tá legal? Luxemburgo e Suíça, né, estão na faixa entre 21% e 62%, né, da sua população ativas, né, compostas por imigrantes. Porcentos compostos, né? Porcentagem composta por imigrantes. Desculpa aí a concordância aí de gênero. Tudo bem, gente? Tranquilo? É uma clara análise e interpretação de legenda. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida aí em relação a... Então vamos entender que o silêncio é algo positivo. De novo, quais são os dois países? Aqui ele está deixando claro, ó, ele quer dois, né? A questão, o comando quer dois países europeus que receberam os maiores fluxos imigratórios, ou seja, quais são os países que se apresentam como os maiores destinos, né, dos imigrantes? Isso tem a ver com aspectos socioeconômicos, até mesmo de posturas diferentes, né? Entre os países que apresentam uma política moderada em relação ao imigrante, ou que melhor acolhe, né, digamos assim, os imigrantes, nós temos a Alemanha. A Alemanha é um país que, economicamente, né, é claro a dependência que ela tem do imigrante. É a maior economia da Europa e depende muito do imigrante, certo? Para um processo de reposição, de recomposição da sua mão de obra, né, da sua população economicamente ativa. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai olhar, ó, para essa parte aqui, ó. Quais são os dois países que apresentam os maiores círculos concêntricos? Um nós já vimos, né, que é a Alemanha, e o outro é a França, tá? Então nós temos aqui a Alemanha e nós temos a França. Pegando, né, essa recente crise migratória, né, a questão dos refugiados, sobretudo, né, com grande estímulo aí em decorrência do avanço da Primavera Árabe, do início da Guerra Civil na Síria em 2011, do avanço do Estado Islâmico em 2014, então um aumento muito forte, né, dos imigrantes na Europa, né? Isso com direito a cerca, muro, fiscalização, campos de refugiados. E na França, nós temos um campo de refugiado que é chamado de selva. Então, vocês podem imaginar as condições precárias que esses imigrantes vivem, né? Como eles são tratados, tá legal? Alguns países impedem, literalmente, a partir da força militar, da força das suas guarnições militares, incluindo, né, com apoio do exército, a fiscalização das fronteiras, colocando cerca, colocando muro, tá bom? Então, os países aí são Alemanha e França. Gente, alguma dúvida no item B? Tranquilo? Legal. Vamos lá, então, para C. Indique 3 países, então tá aqui, ó, 3 países de imigração no continente europeu. Que contexto histórico explica a migração desses países? Tá bom? Então, quando a gente está falando de imigração, a gente está se referindo à saída, tá? Ó, países de imigração. Então, a gente vai analisar aqui, ó, a parte verdinha. Tá legal? A parte verdinha aí. Certinho? O que a gente pode destacar? A gente pode destacar, olha só, a Bósnia, a Croácia, a Sérvia, né? São regiões que passaram por problemas, né, principalmente no início dos anos 90, pela fragmentação da antiga Iugoslávia, tá legal? A Bósnia, por exemplo, né, passou por uma guerra civil muito forte, que é apontada como o principal conflito europeu após a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Com direito a campos de concentração, campos, né, extermínio da população, principalmente por parte do líder sérvio, né, o Slobodan Milošević, tá? Que já é falecido, foi condenado pelo Tribunal Internacional de Haia, tá bom? A Sérvia era justamente a região que mais economicamente mais forte, militarmente mais forte, politicamente mais influente, né? Que não via nenhum tipo de vantagem nessa fragmentação. Então lutou, né, com força bélica para manter essa integração. Tá legal? Beleza?
A gente pode falar também da Albânia, a gente pode falar, né? Vocês estão vendo aqui, ó, Sérvia, Bósnia, Romênia, tá? Albânia, a gente pode falar até da Rússia, tá? Da Polônia, tá legal? Então a gente precisa entender esses aspectos aí também, tá legal? Certo? Então vamos falar um pouquinho aqui. Quando a gente fala, né, com uma mudança, né, geopolítica, né, dos anos 90, né, ali com o fim do chamado socialismo real, que culmina com a fragmentação da União Soviética em 1991, com a formação de 15 repúblicas, o que a gente pode perceber? Que há um processo, né, migratório, aconteceu um processo migratório das ex-repúblicas soviéticas em direção a porções da Europa Ocidental, que apresentavam melhores condições socioeconômicas, né? Porque a crise política, obrigatoriamente, também levou a uma crise econômica, tudo bem? E essa população vai em busca de melhores salários, melhores condições de vida, tá legal? Certo? Agora tem um outro fator também importante que a gente precisa destacar, que é um fator mais atual, que é a questão dos refugiados. Tá? A questão dos refugiados. Isso é um fator extremamente importante, tá bom? Tudo bem, gente? Tranquilo? Certo? Alguma dúvida, meus amores? Estou misturando um pouquinho de história, misturando um pouquinho de geopolítica, tá? Para a gente poder resolver essas questões aqui. Certinho? Lembre-se que só 3, eu dei vários exemplos para vocês e vocês só precisam, né? Só devem, no caso, colocar 3. Indicar 3. Alguma dúvida?